Olá! Você gostaria de saber um pouquinho mais qual a importância dos líderes religiosos para o combate da violência doméstica e do abuso de menor? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo! Nossa convidada de hoje é doutoranda pela South Florida Bible and Seminar, é psicóloga, mãe de 2 filhos, casada e tem muita informação para compartilhar com a gente. O nome dela é Ana Mafra. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço você ter aceito o nosso convite e gostaria de saber de você por que psicologia? Então, psicologia é uma coisa que sempre me atraiu desde que eu era adolescente, porque eu queria muito ajudar as pessoas. Eu nasci num lar cristão e a gente cresce com essa coisa de querer ajudar as pessoas. E a psicologia foi o caminho que eu vi de ter também uma família. Eu imaginava, uma médica, é difícil, né? Isso há 20 e tantos anos atrás. Eu ficava pensando qual é a profissão que eu posso ter, que eu posso ajudar as pessoas, mas ter uma família e realizar outros sonhos que não seja só o de trabalhar. E aí a psicologia nasceu, naquele primeiro momento nasceu por causa disso. Eu gostaria de saber um pouquinho qual foi assim, exatamente o trabalho que você fez na psicologia, qual foi a área, onde você se descobriu dentro da psicologia, que te trouxe até aqui. Como é que você se descobriu dentro da sua área, qual foi exatamente a área de atuação dentro da psicologia, o público que você tinha mais afinidade para atender? Desde o começo, em projetos de pesquisa lá na graduação, eu trabalhava com a psicologia comunitária, que é o que a gente chama, é uma psicologia mais social, mais focada em como você ajuda grandes grupos. E aí logo eu fui para a psicologia clínica, né, para trabalhar com famílias, que sempre foi uma coisa que eu quis, trabalhar com famílias, mas dentro de um foco da questão da sexualidade. As minhas primeiras pesquisas foram na questão da sexualidade, de como se desenvolve a sexualidade do ser humano. E logo, né, começaram a chegar até mim casos de violência, casos de abuso e essa passou a ser a minha área de maior atuação, né, a prevenção mesmo do abuso sexual e o cuidado com famílias que estavam vivenciando isso. Ao ouvir as famílias, os problemas das famílias, qual foi assim as repercussões dentro do seu estudo, da sua experiência que te traz assim como um alerta, né, do que a gente tem que voltar a nossa atenção na sociedade em relação a esse período, em relação às dores das famílias atualmente? O que você poderia contribuir com a gente em relação a essas dores que você conseguiu avaliar? Eu entendo que a primeira coisa que vem à minha mente e à minha memória é quanto tempo algumas famílias demoram para pedir ajuda, né? As famílias em geral, elas ficam com medo porque falar de um abuso sexual, falar de algum trauma nessa área é muito difícil e as famílias muitas vezes demoram para pedir ajuda, né? Às vezes procuram uma igreja, um pastor primeiro, um padre, mas acabam demorando para pedir ajuda de um profissional. O que a gente gostaria de relatar aqui em relação a essa fala sua, Ana, é que as pessoas têm que entender que todo mundo tem problema. Todas as famílias, todas as pessoas, nós somos seres humanos. Não há nenhum ser humano que não vai ter problema. Então, eu não sei por que razão, a gente quando é criança, a gente está começando a caminhar, a pessoa cai e você incentiva ela, vamos, levanta, você vai conseguir. Infelizmente, quando a gente se torna adulto, a gente não tem essa percepção ou essa resposta da sociedade, como se a gente fosse obrigado a já saber tudo. E o quanto é importante essa sua fala para colocar ali para a pessoa do lado que quanto antes ela tiver humildade e abertura para pedir ajuda, antes ela sai daquela situação, antes ela consegue uma solução. E é muito mais fácil a gente resolver problemas com ajuda do que sozinho, até porque nem todo mundo, dependendo da idade, né, consegue saber como iniciar para a resolução daquele problema. E aí eu queria muito que você dividisse com a gente em relação ao homeschooling aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que no Brasil não é permitido, né? Não tem uma política para que você possa educar os seus filhos em casa, mas a gente tem a pandemia que, de certa forma, forçou toda uma sociedade a passar a
estudar com as crianças dentro de casa, onde os pais tiveram que criar novos hábitos, novas rotinas com a criança e a escola também. Mas isso já é uma situação que aqui já é vivenciada já há algum tempo e eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Por que você escolheu isso para os seus filhos? Ficaria muito feliz de saber. Tá. Eu cheguei nos Estados Unidos faz 5 anos e quando nós chegamos aqui, a gente chegou com uma expectativa muito grande do que a escola tinha para oferecer. De fato, a escola americana é uma escola muito boa, mas existiam algumas coisas que me preocupavam e uma delas era a questão da educação da moral, da sexualidade, de como a sociedade americana lida com essas questões. Então, o homeschool já era uma coisa que estava no meu coração, eu tinha essa intenção de ter os meus filhos, eu tenho 2 meninos, eu tinha a intenção de tê-los em casa para que eu pudesse trabalhar algumas questões do caráter, algumas questões da ética na vida deles. E quando veio a pandemia, eu me senti encorajada de fazer isso, né? O sistema de homeschool dos Estados Unidos é muito bem estruturado. O estado que nós moramos aqui na Flórida dá uma liberdade muito grande para a gente fazer o homeschool. E os suportes que nós temos de comunidades de homeschool, eu falo que o homeschool é todo um mundo novo que eu passei a conhecer, porque eu não imaginava quantas famílias envolvidas em homeschool existem hoje na Flórida, nos Estados Unidos. Então, tem sido um desafio, mas tem sido um tempo, e faz 2 anos que nós estamos no homeschool e a gente tem visto a diferença, assim, muito grande na formação do caráter, né, na formação da moral, dos valores que nós temos como cristãos. A gente tem visto muita diferença na vida dos nossos filhos. Uma questão que todo mundo costuma comentar quando você tem a educação dos seus filhos dentro de casa é a questão social. Um dos fatores dos pais, né, que defendem a escola, né, fora de casa, é nesse sentido, que a criança ela precisa se sociabilizar, ela precisa de conhecer, ela precisa lidar com o comportamento, com relação às outras crianças, até por uma questão de tolerância do que é diferente. Como é que é a sua visão em relação a isso e como é que foi a sua experiência em relação aos seus filhos? Se eles têm outros momentos e como é que você vê este lado da sociabilização da criança? Você sabe que fizeram uma pesquisa com famílias de homeschoolers e eles descobriram que essa é a primeira pergunta que todo mundo faz para uma família de homeschool. E na realidade é o grande mito, né? Porque se a gente pensar em sociabilidade, em processos de sociabilização, o único momento da nossa vida como ser humano em que a gente está fechado numa sala com pessoas da mesma idade que a gente, e supostamente a gente vai aprender a se relacionar, é na escola, né? Então, assim, a gente tem esse mito de que a sociabilização ela acontece com pessoas da mesma idade. Então, no caso do homeschool, o que acontece existem muitos grupos de suporte de homeschool. Então, os meus filhos participam ativamente de grupos de homeschool em que eles têm contato com outras crianças, com outros adultos, e aí crianças de várias idades. A gente é muito ativo na nossa igreja, então durante vários dias da semana a gente está envolvido com grupos também da mesma idade. E aí tem os esportes, todos que eles podem fazer, tem atividades extracurriculares, né? Eles fazem 2 instrumentos, fazem outras línguas, então... Hoje você tem um que já é adolescente. Tem um de 13 anos, E ele não sente assim, né? Ele não pede, ele não sente... Não, porque em termos de relacionamento, ele ganhou mais do que perdeu na escola, porque enquanto ele tinha relacionamento só com pessoas da mesma idade, hoje ele tem relacionamento com diferentes faixas etárias, né? Ana, em relação ao seu doutorado, você está estudando aqui nos Estados Unidos já tem algum tempo. Fala um pouquinho pra gente qual é a sua área de pesquisa e por que você escolheu essa área. Tá. Eu estou estudando uma área que é, na verdade, um grande desafio, porque eu estou investigando como a igreja americana cristã lida com as questões da violência contra a mulher. E aí violência em todos os aspectos, né? A violência doméstica, como que eles abordam os temas da pornografia, como que eles recebem denúncias de abuso sexual ou de assédio. Então eu estou fazendo uma investigação sobre isso. Esse tema surgiu porque lidando, né, como voluntário, trabalhando como voluntário em comunidades protestantes, eu percebia que a igreja ela é o primeiro lugar de socorro, principalmente que a imigrante procura, né? E então eu comecei a querer, e eu percebia que existia uma diferença entre a igreja americana, seja católica, seja protestante, e a igreja de imigrantes, né? Aqui brasileiras, igrejas latinas em geral. Então, inclusive igrejas asiáticas, a gente via que existia uma diferença no recebimento dessa notícia. E aí eu comecei a tentar entender
né? A pesquisa ela foca um pouco na igreja americana, mas é justamente para eu ter esse modelo. Por que a gente está encontrando números diferentes, né, nos reportes de polícia relacionados à violência contra a mulher? Então, nessa pesquisa que você fez em relação à comparação da igreja do americano, né, e aquela ligada ao imigrante, que seja asiática, brasileira, latina, o que você vê basicamente assim de diferença? Como que é o comportamento dentro da igreja, dos líderes religiosos dentro da igreja americana e qual que é o comportamento dos líderes em relação aos imigrantes em geral? Uma coisa que é primeiro importante entender que se a gente olhar os números, né, existem pesquisas de 2008 até 2020 que mostram que a gente tem em média nos Estados Unidos, se a gente falar só da violência sexual, a gente tem uma média de números aí de 100 mil, 120 mil casos por ano. Então a gente está falando aí de mais de 300 casos por dia. Desses números, 49% são imigrantes. Ou seja, é um número alarmante. Se a gente pegar em 2015, na faixa de 2015, 51% eram imigrantes que sofriam essa violência. E aí a pergunta que surge é assim, como essas igrejas estão lidando com isso, né? Muitos casos, esses são os casos que a gente tem os reports, que a gente tem que foi finalizada uma denúncia, né? Você vai falar pra gente como que a igreja está lidando com isso no próximo bloco. Quer saber um pouquinho mais sobre a resposta da Ana? Fica com a gente até o próximo bloco. No último bloco, a Ana Mafra comentou com a gente sobre a pesquisa que ela vem fazendo no doutorado dela em relação ao comportamento dos líderes religiosos aqui no sul da Flórida em relação ao recebimento de denúncias ou de confissões em relação à violência doméstica e abuso de menor junto às igrejas. Nós sabemos que todas as instituições religiosas, elas passam credibilidade e confiança e principalmente é um local onde a pessoa se sente segura. Então, como ela falou, tem sido o primeiro local de apoio e de report, né? Onde a pessoa ela consegue colocar para fora aquilo que ela está vivendo. E é por isso que é tão importante. Então, eu gostaria que você falasse pra gente, Ana, como é que tem sido o comportamento, a resposta dos líderes religiosos aqui no sul da Flórida, independentemente de qual religião, como é que eles lidam com essa questão quando eles recebem uma denúncia ou alguém contando uma história de alguma violência que está sofrendo em casa, como que eles têm, qual o comportamento deles, quais são as providências deles? O que a gente tem percebido é que quanto mais informação o líder tem, mais proativamente ele age. Então, por isso que a gente acaba fazendo a comparação entre a igreja americana e a igreja, né, dos imigrantes, mas no final da linha o que a gente percebe é que muitos não têm as informações, as conexões necessárias de como ajudar essa mulher, né? E o homem também, porque tem muitos casos de rapazes que sofreram violência e acabam procurando uma igreja ou um padre para se confessar, né? E o que a gente percebe é que quanto mais informação esse líder religioso tem, quanto mais conexões eles têm com sistemas de apoio, mais seguros eles estão para fazer a denúncia e para ajudar essa vítima. A gente não tem dúvida nenhuma da importância para a sociedade dessas comunidades, dessas lideranças, porque muitas delas são o primeiro ponto de apoio para qualquer tipo de situação de violências, né? Seja em relação à mulher, ao menor, ao homem. Geralmente a vítima, ela se sente muito mais confortável, especialmente quando ela está num país estrangeiro, de ir a uma pessoa onde ela confia, do que ela procurar inicialmente as autoridades policiais, às vezes porque ela não sabe como fazer. Sim. E nem se ela deveria saber, porque tem questões também em relação à falta de conhecimento quanto aos direitos relativos à migração e os direitos civis. Isso. E direitos humanos, aquele direito mínimo de qualquer ser humano, independentemente de ter a cidadania ou não. Então, isso é muito. Você acha que seria importante para os líderes religiosos saberem como é que eles
podem ajudar em relação à ocorrência policial, em relação à orientação de como essa vítima pode produzir provas, principalmente quando se trata de violência psicológica, que é muito difícil. E esse encaminhamento pode ser feito por ele de uma forma mais contundente, de forma que a vítima ela não tenha dúvidas, que ela seja esclarecida de qual é a melhor forma, ou que essa instituição religiosa possa ter convênios com outras instituições que tenha, né, advogados ou que tenha psicólogos, que possa fazer uma triagem, mas que o ideal seria sempre haver uma providência, no sentido daquele que recebe uma notícia dessa. Como é que você acha que o líder pode fazer para que ele conduza isso no sentido de diminuir os índices atuais que a gente tem visto? A primeira coisa é o líder reconhecer que isso acontece no meio da comunidade dele. As pesquisas mostram também que em torno de 47% dos líderes religiosos acreditam que isso não acontece nas suas comunidades. Então, a primeira coisa é esse líder religioso abrir os olhos e perceber que, de fato, a violência chega em qualquer lugar que existe o ser humano. Ela pode acontecer. Se a gente pensar que 1 em cada 5 mulheres já sofreram algum tipo de violência, então, assim, isso está em todos os lugares. E uma outra coisa que é importante, o trabalho da Do Hope, que é a organização que eu tenho, que eu atuo, é justamente para a gente treinar esses líderes religiosos, essas organizações, e ajudá-los a se conectar, para que possam ajudar essas mulheres de uma maneira mais proativa. Uma coisa que é muito importante que você falou é separar bem a questão de como a lei funciona nos Estados Unidos, né? Então, deixar bem claro para esses líderes religiosos que isso não implica em questões imigratórias para eles. É muito comum o líder religioso aqui nos Estados Unidos estar em processo de legalização ou estar sem documento, e eles ficam às vezes com medo de tomar o partido, de ajudar essa mulher por medo de questões imigratórias. E é muito importante a gente dizer que isso não acontece, são leis separadas, são organizações separadas. Então, todo líder religioso que ajuda uma mulher ou uma vítima, né, de violência, qualquer que seja essa violência, ele não vai estar implicado em relação à imigração, a sua organização não vai estar exposta à imigração por causa disso. Isso é muito importante ser falado. Primeiro que o americano ele é completamente contrário a tudo que é ilegal. Ele é muito correto nas coisas dele, porque ele entende que o coletivo funciona quando todo mundo segue as regras. Isso é muito claro para quem mora aqui, para quem vive aqui, é fácil de perceber no dia a dia. E eu entendo que, inclusive, se o líder religioso ele passa a contribuir para a força policial desvendar crimes dessa natureza ou qualquer outro crime, eu entendo que possa até facilitar isso. Certeza. Ele vai ser bem visto pela comunidade policial local e, inclusive, vai ter uma credibilidade, uma autoridade quando, a partir dele, qualquer tipo de denúncia ou de comunicado, de uma forma mais de que não é uma mentira, porque houve, por exemplo, um tempo maior para conhecer a vítima, para saber exatamente os detalhes de tudo que aconteceu. E o contrário disso também é verdadeiro, porque quando a gente conversa com as organizações que funcionam como suporte nas comunidades para essas vítimas, então safe houses, que são casas, residências que recebem essas mulheres, elas conhecem as organizações religiosas que são proativas e as que não são. Elas sabem dizer o nome de comunidades imigrantes que às vezes você fala, nossa, como é que elas conhecem aquela igreja? Mas elas conhecem porque a comunidade imigrante se fala muito, né? Se conversa. Então, é importante também que às vezes avisar que os líderes, às vezes eles ficam com medo de tomar um posicionamento, né, em relação à lei, achando que isso está protegendo a sua comunidade, quando na verdade está expondo a sua comunidade, como uma comunidade em que a vítima não recebe suporte. Isso não é bom. Sim. O gatilho do medo é com certeza o principal gatilho que é utilizado pelo agressor. Sim. E esse gatilho ele transcende a vítima. Geralmente ele consegue contaminar toda a comunidade em volta. Primeiro ele contamina a família do medo para não fazer a denúncia e depois ele passa a contaminar inclusive os locais que ela passa a ir, né? Como por exemplo os templos religiosos. Sim. E é justamente essa resposta de mostrar que não tem medo para fazer com que o agressor sinta medo é que a gente procura sempre orientar, e eu digo, orientação e informação é poder. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, o nosso medo diminui e a gente se sente mais seguro para fazer o que é certo, sabendo o que exato, quais são os passos que você tem que tomar. E a grande importância da informação e do conhecimento para esses líderes religiosos, e por isso eu decidi fazer essa pesquisa,
porque a aparência de um caso de violência, principalmente violência doméstica, ela sempre engana a gente. Se a gente pensar, o abusador, o agressor, ele geralmente tem uma personalidade sedutora, ele tem uma personalidade que na aparência, aquela pessoa que não tem conhecimento vai fazer uma investigação, vai tentar fazer uma investigação e, por não ter o conhecimento, vai achar, não, mas ela não está falando a verdade, não, mas ele já se arrependeu, ele pediu desculpa, né? E os números mostram pra gente que se esse agressor, esse homem, não assumir 100% da responsabilidade pela violência, ele não vai mudar. Então, aquele homem que chega para o pastor ou para o padre e fala, mas eu me arrependi, eu pedi desculpa, mas é que ela me provoca, você pode ter certeza que ele não vai mudar. Então, assim, é tão importante a gente estar caminhando, né? Eu como psicóloga, aqui nos Estados Unidos eu atuo como psicóloga comunitária. A gente está trabalhando com esse informativo, né, trazendo as comunidades religiosas para perto, para que a gente treine esses pastores de dizer, essa investigação não é você que vai fazer, porque você não tem os instrumentos, você não é obrigado a ter os instrumentos para fazer essa investigação. Porque no final da linha, o agressor, ele geralmente é sedutor e ele acaba seduzindo todos os que estão em volta dessa mulher. Então essa mulher ela é abandonada por amigos, ela é abandonada pela comunidade, às vezes filhos adolescentes abandonam ela porque esse homem que é o agressor conseguiu seduzir todos ao redor. Então é tão importante trabalhar com profissionais que possam identificar isso. E foi bom você ter comentado isso, porque justamente por não ser responsabilidade dele saber se isso é verdade ou não, sim, a responsabilidade é tão somente ele receber uma informação a respeito de qualquer crime, especialmente esse, somente de incentivar e orientar para que faça o boletim policial, ou aqui no caso a gente fala o report, para que as autoridades investiguem. Exatamente isso. Porque sem o report a gente não tem como fazer nada. Se essa mulher não fizer a primeira denúncia, o nosso trabalho, o trabalho da minha ONG mesmo, fica de mãos atadas. A gente não tem como ajudar essa mulher se não tiver uma passagem pela polícia. E eu falo que, às vezes, tudo que uma mulher precisa é um pastor, uma pastora, uma freira, um padre que pegue na mão dela e fale, eu vou com você. Ele pode chegar na polícia e ele não precisa falar nada. Mas só dele estar junto com essa vítima, ele estar junto, o sistema de investigação da polícia nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. A mulher ela não é revitimizada em todos os estados, né? O que isso quer dizer? O processo de investigação geralmente é conduzido por uma mulher ou um profissional um policial que já está muito bem treinado. A lei funciona sempre? Não. Mas quanto mais pessoas nós tivemos a favor dessa mulher, brigando por ela e fazendo companhia a ela nesse processo, mais possibilidades a gente tem da justiça funcionar. Com certeza. A gente tem uma série muito famosa que foi produzida aqui nos Estados Unidos que chama Made. Ela retrata a questão da violência doméstica psicológica e a ausência, né, a impossibilidade, ela fala o quanto é difícil comprovar efetivamente essa violência psicológica. Porque quando a violência é física, você consegue ver e é mais ou menos isso. Eu vejo, então eu consigo saber que realmente aquele crime aconteceu. Quando é psicológico, ele envolve fatores muito mais complexos no sentido probatório. E a gente sabe que esse tipo de crime ocorre no âmbito familiar, onde geralmente não tem testemunha, né? Onde ele geralmente, quando tem testemunhas, são testemunhas que também estão envolvidas, como eu falei, pelo medo. E às vezes tem um receio de o vizinho, ainda que veja alguma situação como essa, tem receio de fazer ser testemunha desse crime e depois ter alguma implicação, alguma retaliação ou uma implicação. Então a gente gostaria de saber como é que a gente pode ajudar essas vítimas para que elas possam ter instrumentos probatórios no tribunal lá na frente. Mas isso no próximo bloco. Eu aguardo vocês. A violência psicológica, com certeza, é uma das mais sutis e, por isso mesmo, mais difíceis de comprovar. Gostaria de saber, Ana, como é que é aquela pessoa que está lá do outro lado, passando por alguma situação como essa e ela é desacreditada, não só pelos familiares, mas pela comunidade em volta. O que ela pode fazer para comprovar isso em juízo ou até dentro do âmbito familiar? A primeira coisa que é importante dizer é que você não está sozinha, né? A gente tem hoje muitos meios de te ajudar e muitos meios, inclusive, de ser suporte para você. A do Hope International, que é a minha organização aqui, a gente tem funcionado como uma ponte entre
as vítimas e os meios legais de ação, né? A gente dá algumas orientações para as igrejas, o nosso trabalho principal é orientar as igrejas, as instituições, mas é importante você saber que existem caminhos para você comprovar o que a gente chama de terror íntimo, né? Que seria essa sedução toda que você vive, né? Essa montanha-russa que você vive, das emoções, de você sofrer a violência e depois o agressor vem, pede desculpa, tenta consertar tudo que fez. A gente sabe que é muito difícil lidar com isso. Então a primeira coisa é pedir ajuda, não viver esse momento da sua vida sozinho. A gente não pode esquecer que as pessoas que sofrem violência e são submetidas às vezes à violência há anos, ela perde a capacidade de decidir. Então também é importante que a mulher que sofre uma violência, ela reconhecer que talvez ela não tenha condições de decidir sozinha. Então por isso que é tão importante pedir ajuda e reconhecer os seus próprios limites. Você tocou num ponto muito importante, Ana. Essa questão da perda do poder de decisão. A gente vê muito assim na sociedade um julgamento em relação àquelas pessoas que são vítimas desse tipo de crime, de que elas querem ficar naquele relacionamento ou de que elas gostam, né, de viver aquilo ali. E eu gostaria de saber assim, qual que é o efeito psicológico na cabeça de alguém que passa por traumas muito graves como esses. A neurociência já tem comprovado que todas as pessoas que se submetem a uma situação de trauma, você tem efeitos disso no cérebro mesmo, na constituição do cérebro, nas áreas ligadas ao poder de decisão. Então é muito importante a gente ter essa informação, porque isso pode servir inclusive em juízo. Então quando essa mulher pede uma ajuda e se submete a um processo de avaliação psicológica, às vezes uma avaliação com um neuropsicólogo para ver de que forma a violência, esse terror íntimo que seria o abuso emocional, de que forma isso tem afetado a sua vida e o seu poder de decisão. Sim, quando a psicóloga está numa consulta ou numa triagem, né, com uma pessoa dessa que sofre um tipo de violência psicológica, quais são assim os indícios que ela pode trazer comprobatórios que eles são imprescindíveis para você formar o juízo de valor em relação ao diagnóstico, com relação à perda do poder dela de decisão? Você tem desde testes psicológicos, em que você consegue avaliar a capacidade de memorização, que você consegue avaliar a questão do medo e de que forma isso afeta na vida do dia a dia dessa mulher. Como você tem técnicas mesmo de investigação, de análise do discurso, são técnicas que um profissional tem e que são validados pelos conselhos de psicologia, são validados como uma ferramenta oficial e por isso serve diante de um juiz. Quando a vítima ela passa por uma situação de sempre nomes pejorativos, de diminuição da capacidade, não só laborativa, mas da condição de mulher dentro de casa, até da condição de criar os filhos, elas são sutis, elas começam sempre devagar e vão sempre se intensificando. Como que a mulher pode agir quando começam esses primeiros ataques verbais? Como que você, como psicóloga, orientaria aquela pessoa que está lá, do outro lado agora, passando por isso? Ela já teve várias conversas com o marido, ou então ela não sabe como abordar o namorado, como ela deve se impor, como ela deve falar. Qual dica que você daria para ela agora, que esteja ouvindo a gente aqui, que esteja muito angustiada sem saber como dar o primeiro passo? Qual é essa primeira orientação que você falaria assim, faça isso? A primeira orientação saiba o momento de se recolher, saiba o momento de se proteger e de se preservar. Diante de um homem agressor e que tem apresentado um histórico de agressão, seja verbal ou física, essa mulher não tem que enfrentar esse homem, né? Eu acho que uma das coisas que a nossa geração, mais alimentada por ideias do feminismo, de que a mulher é forte, realmente nós somos. Mas a gente tem errado na orientação de dizer que a mulher precisa enfrentar, ela precisa ser forte. Diante de um agressor, a mulher não enfrenta, ela se recolhe e muitas vezes ela foge, né? É importante até porque a gente isso. tem que entender essa diferença muito claramente, porque realmente a mulher ela pode ser forte, mas medir a força física entre um homem e uma mulher, inevitavelmente o homem vai ganhar em relação à questão da força física. Então, se você tiver uma possibilidade de enfrentamento e isso virar uma vias de fato, que a gente costuma dizer no direito,
Isso é muito preocupante. Quem vai sair perdendo naturalmente será a mulher. Então, nesse sentido, você orienta a não falar. A gente não Mas pode... como ela poderia, por exemplo, falar não, né? A gente costuma muito falar assim, para as pessoas respeitarem a vontade, né, expressada. Então, se a pessoa falou não uma vez, já seria suficiente. Mas como que ela ali no âmbito familiar, ela poderia colocar isso de forma clara, pelo menos para que fique claro para aquela pessoa lá do outro lado, de que ela não gosta daquilo ou de que ela gostaria que aquilo cessasse? Sem ser necessariamente um enfrentamento, na sua opinião. Sim. A primeira coisa que precisa acontecer é uma mudança de paradigma da própria mulher, né? De dizer, porque algumas pessoas orientam as vítimas de abuso até onde você aguenta, até onde você consegue ir. Cada uma de nós sabe os nossos limites, mas a gente não pode esquecer que o abuso, ele é um uso inadequado do poder. Então, é uma pessoa que percebeu que tem um certo poder de influência sobre você. Então, o abusador não vai abusar de você, aquela pessoa que tem uma personalidade mais agressiva, mais de abuso, ela não vai abusar de você se não perceber que tem um certo poder sobre a sua vida. Então, a primeira coisa que você, mulher, precisa fazer é resgatar das mãos desse homem ou dessa pessoa que te agride o poder, né? A autonomia da sua vida e dizer, eu não vou me submeter a isso. Então, o dizer não antes precede essa decisão racional de dizer, eu não vou me submeter e eu não vou dar o controle da minha vida para esse homem, né? Então, esse não, muitas vezes ele não vai acontecer sozinha, você vai precisar de uma outra pessoa para dizer esse não com você, às vezes até a polícia. Como essa pessoa, ela geralmente perde, né? Ou então ela demora a perceber que está passando por esse tipo de situação, como que os familiares em volta podem ajudá-la em relação a esse tipo de situação? Você recomendaria, por exemplo, um pai ou uma mãe intervir, conversar, falar que não seria legal esse tipo de atitude, ou um nome, ou uma expressão utilizada com a esposa ou com o namorado? Como é que você sugere que logo no início, né, antes de chegar a ser uma situação mais grave e recorrente, logo no início, como que você orienta a família a agir nesse caso? A primeira coisa que a gente pergunta para alguém que a gente imagina que esteja sofrendo uma situação de abuso tem alguma coisa que eu possa fazer por você? É a primeira coisa que você pergunta, porque os estudos mostram que as mulheres que se submetem a uma repetição de abuso, situações de abuso, elas não têm poder, às vezes, financeiro, já foi tirado dela o cartão de crédito, já foi tirado dela a autonomia, os carros não estão no nome dela, os bens todos são compartilhados. Então, essa mulher se vê numa situação de que ela está desamparada, não só emocionalmente, mas na vida prática, né? Então, uma coisa que a gente sempre orienta todo imigrante, isso é uma orientação para todo mundo que tem filhos, mas todo imigrante precisa ter um documento, que é um documento feito às vezes com um advogado de família, dizendo quais são as pessoas que podem cuidar dos seus filhos na sua ausência. Isso é uma coisa que toda mulher que sofre uma violência precisa providenciar, né? Porque no momento de você precisar fugir para casa de alguém, você já tem autorizado na escola, você já tem autorizado com um advogado, quem pode cuidar dos seus filhos que não seja o agressor. Então, isso é importante. É muito importante. Você colocou um ponto assim crucial para quem vai para morar aqui nos Estados Unidos. Porque se eventualmente o pai e a mãe estão inabilitados para cuidar da criança, a criança fica sob o poder do Estado. E dificilmente assim, você não consegue acesso tão facilmente. Isso gera outros problemas, inclusive de arrependimento de ter feito a denúncia, por exemplo, ou de se ver numa situação de não ter feito nada. Então agrava a situação psicológica da mulher por conta das consequências. E muitas mulheres continuam na situação de opressão e de violência porque elas não sabem muito como conduzir os próximos passos. Você é mãe e psicóloga. E justamente por isso eu gostaria de perguntar. A gente sabe, né, das triagens que a gente faz e que a gente conversa, a maior dúvida de uma mãe é entre acabar o lar, que ela não consegue às vezes compreender que é muito prejudicial ali para o filho, para ela e até para o marido. E ela acaba se vendo ali num looping onde ela não consegue sair com medo justamente às vezes de prejudicar a criança, no sentido de que muitos dos argumentos utilizados pelo agressor é que você vai me afastar do meu filho, eu não vou ver mais ou você não vai ver mais. Então o medo dela disso que ele verbaliza acontecer é tão grande que às vezes inibe ou até não encoraja ela a tomar uma providência em relação a um boletim de ocorrência.
Nesse caso, para a mãe que tem uma dúvida, né, que às vezes está nessa angústia e tem uma dúvida lá do outro lado e não sabe qual que é o melhor caminho para o futuro do filho dela e para o futuro dela mesmo em relação a isso, o que seria mais prejudicial? O filho, né, continuar num ambiente como esse, onde tem muita dor, muita discussão, muita violência, ainda que seja verbal, ainda que seja psicológica, ou ele realmente ter um momento de distanciamento do pai e passar a ter uma visitação, mas ter os dois lares separados, mas os dois lares mais equilibrados. Qual que é a sua sugestão em relação a isso para a mãe que está angustiada lá do outro lado e que não sabe qual decisão tomar? Uma coisa que é importante a gente lembrar, primeiro, né? Toda criança que vive num ambiente de violência nos Estados Unidos, de alguma forma isso pode aparecer na escola. E se aparece na escola e essa mãe não fez a denúncia, a gente tem um problema que é mais difícil de lidar, né? Então, assim, é muito importante você, mulher, principalmente se você é imigrante, né, que está vivendo numa situação de violência e os seus filhos estão vendo, principalmente se é uma criança pequena, de alguma forma a escola do seu filho pode descobrir isso, e isso vai ficar mais difícil para você, porque aí o Estado pode tirar a guarda, tanto sua quanto do seu companheiro, né? Então, assim, esse é o primeiro motivo que a gente coloca de que a mãe precisa tomar uma decisão para tirar as crianças dessa situação de violência, porque senão o Estado faz isso. A segunda coisa sempre é pior criar um filho num ambiente de violência e agressão emocional e moral. Isso gera traumas na mente dessa criança, na formação do caráter, né? E a criança, ela tem uma tendência de sempre achar que a culpa é dela, né? Então a criança, ela sempre vai ficar perguntando, será que eu fiz alguma coisa errada? Tem meninos, né, que querem proteger a mãe e se sentem culpados por não conseguir. E o terceiro argumento que eu costumo usar com essas mulheres, as histórias, quando a gente trabalha com histórias de família, é muito difícil você encontrar um filho que depois de adulto falou para sua mãe assim, você saiu de um lugar de violência e não permitiu que eu fosse criado junto com meu pai. Você não encontra isso, né? Geralmente quando os filhos crescem e veem que a mãe, mesmo sofrendo, arrancou eles daquele lugar de sofrimento, eles têm gratidão por essa mãe, né? Então eu acho que a gente tem que pensar em todos esses aspectos, né? Os legais, da formação da emoção das crianças que crescem num ambiente de violência, mas também no futuro, de que o seu filho vai ter gratidão. Nossa, Ana, esse assunto realmente ele é apaixonante no sentido de tentarmos sermos agentes modificadores da sociedade, no sentido de que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, de forma mais respeitosa, o direito de todos, né, independentemente de gênero. E eu poderia passar aqui o dia inteiro falando com você sobre esse assunto, o tanto de conteúdo que você tem para dividir com a gente. Eu agradeço, a gente tem um tempo. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a sua presença e espero que você que esteja aí do outro lado possa fazer muito bom uso dessas informações. Até a próxima. Até mais.